Olá, pessoal, segundos anos A e B, boa noite. Aqui é o professor Cleiton, tudo bem? Primeiro, eu queria agradecer aí o carinho de todos vocês, né, pelas mensagens aí de felicitações por conta do Dia dos Professores, muito obrigado. Na verdade, a nossa razão de trabalho e de vida são vocês, né? Então, se não fossem vocês, nós não existiríamos. Eu agradeço de coração, tá? Carinho aí dos alunos do segundo ano A e B do LIDES. Obrigado de coração. Bem, essa aula é a aula número 1 do segundo bimestre de Sociologia. Então, nós fizemos aí aquelas aulas correspondentes ao primeiro bimestre. Agora a gente está no momento aí de fechamento, né, do bimestre, fechando aí as notas, enfim. Na semana que vem nós faremos um conselho, né, um conselho de escola lá, em torno do Cláudio, coordenador, tal. E eu faço aqui um apelo a vocês: façam as atividades, tá? Divulguem aos colegas de vocês que façam as atividades, porque é dessa forma que a gente vai conseguir fechar nota, fazer a aprovação para o terceiro ano, né? Então, é importante destacar que é de suma importância que todos façam. Se houver qualquer dificuldade, não hesitem em entrar em contato com os professores, né? Pode ser comigo, pode ser com qualquer outro professor, ou mesmo, né, com o Cláudio, na secretaria da escola, né? Então, nós estamos aqui a serviço de vocês. Então, não sofram sozinhos, certo? Bom, vamos seguir, então, na nossa aula aqui, número 1, do segundo bimestre. Na última aula, nós fizemos uma aula aí sobre a questão do trabalho aqui no Brasil. Então, fizemos aí um resgate histórico, a partir lá, desde o descobrimento do Brasil, né? Falamos sobre o trabalho indígena no corte, na derrubada das árvores, no corte das toras, né? E transporte dessas toras de pau-brasil até as caravelas. Falamos aí sobre o trabalho dos escravizados africanos que foram arrancados, né? Dos seus países, das suas comunidades, das suas famílias, e foram trazidos à força aqui para a América, para o Brasil, 5 milhões, né? 5 milhões de escravizados foram trazidos aqui para o Brasil. Então, o Brasil foi o país que teve o maior contingente de escravizados de todo o planeta. Além de ter o maior contingente de escravizados, também foi o país que teve escravidão por longos 300 anos, mais de 300 anos, na verdade. Então, aqui no Brasil, nós temos um débito muito grande com a negritude, né? Esse é um débito que não haverá, o Brasil não vai conseguir saldar, mas ele deve muito aos negros, né? Então, você que está me escutando, saiba que você e eu, a educação tem um papel fundamental no preenchimento dessas lacunas, tá? Então, por isso que nós estudamos, justamente para entender e lutar por melhorias, certo? Mas, nesta aula, nós vamos falar justamente sobre esperança, né? Vamos falar sobre os movimentos sociais. Então, fizemos aí toda uma conversa sobre o mundo do trabalho, resgatamos lá como que se dá as primeiras atividades, falamos sobre o trabalho na antiguidade, na Idade Média, na Idade Moderna, falamos sobre o trabalho contemporâneo, né, esse trabalho mecanizado, fazendo uso de robôs, da eletrônica, da internet, enfim. Falamos, né, sobre o trabalho aqui no Brasil, e agora nós vamos falar sobre os movimentos sociais, tá? Que também ele está dentro desse contexto do mundo do trabalho. Então, olhem só, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Então, a gente vai começar essa aula.
Espero que vocês estejam vendo aqui. Então, olhem só, galera. Eu trouxe aqui uma foto, uma fotografia, tirada em 2013, que traz aqui a seguinte frase, né? Lutar não é crime. Isso significa o quê? Na verdade, essa fotografia, ela foi retratada de um colégio, de uma escola estadual, que foi ocupada, né, por estudantes e que lutavam contra o fechamento daquela escola. O governo do estado tinha todo um programa, um planejamento para fechamento de escolas, e os jovens não se calaram. E mais do que isso, eles ocuparam o colégio e eles fizeram com que o todo-poderoso Estado recuasse, né? Então, lutar não é crime, lutar é um direito. É recorrente a tentativa, seja da opinião pública, que está na mão da elite, seja do próprio governo, em criminalizar os movimentos sociais. Por quê? Os movimentos sociais têm o objetivo de contestar, de reivindicar, de lutar contra. Então, na verdade, essa aula terá como objetivo nós, né? Vamos estudar aí alguns aspectos dos movimentos sociais. Então, aqui nesse slide, eu trouxe algumas imagens que são imagens que fazem referência a movimentos de luta, movimentos sociais. Os movimentos sociais, é importante nós entendermos o seguinte, que eles podem ser definidos como grupos formados na sociedade, né, ou seja, nós, seres humanos, que possuem uma certa organização. Então, esses grupos, eles se organizam, e esses grupos, eles buscam promover mudanças sociais, mudanças políticas, um processo de reafirmação, um grito para dizer ao mundo, olhem, nós existimos, né? Então, os movimentos sociais, eles buscam alguma mudança, né? Alguma transformação. Os participantes desses grupos sociais, então, eles se unem, né, em torno de uma ideia, em torno de bandeiras, em torno de objetivos, de metas, de sonhos, e esse grupo, ele passa, então, a se organizar e a defender as suas ideias, as suas bandeiras. Os movimentos sociais, eles podem ser de dois tipos, né? Os movimentos organizados. O que é um movimento organizado? É um movimento que tem um núcleo pensante, né? Então, você tem um núcleo que pensa, que planeja, né? Que agenda os protestos, que faz uma propaganda nas redes sociais. Então, você tem um núcleo que pensa e organiza esse movimento. Exemplo de movimentos organizados: o movimento feminista, né? Então, o movimento feminista, ele tem um papel fundamental para você, mulher. E, na verdade, o movimento feminista, ele surge lá no século XIX, né? Então, o dia, por exemplo, o Dia Internacional da Mulher, é comemorado no dia 8 de março, graças à morte de operárias norte-americanas, que lutavam contra a exploração desenfreada do trabalho feminino. Então, o movimento feminista é um movimento organizado. Se você, mulher, hoje pode votar, a mulher brasileira ela só vai votar em 1930, com Getúlio Vargas, graças aos movimentos feministas que movimentaram, né, que sacudiram a sociedade brasileira. Então, o movimento feminista é um exemplo de movimento organizado. Um outro exemplo de movimento organizado, o movimento de operários, os trabalhadores. Essa fotografia aqui, essa imagem é conhecida de vocês, é a greve geral de 1917, que aconteceu aqui na cidade de São Paulo. Mas outras greves, né, promovidas aí pelos metalúrgicos, balançaram o grande ABC na década de 80,
né, no início do processo de redemocratização do Brasil. Então, o movimento operário, o movimento metalúrgico, é um movimento organizado. Nós vamos falar sobre como que estão esses movimentos, né? Em especial o movimento metalúrgico, ele está digamos, controlado pelos empresários, né? O movimento metalúrgico não tem mais tanta força como teve no passado. Mas é um movimento importante e é um movimento organizado. Um outro movimento organizado são os movimentos, por exemplo, ambientais. Vamos pegar o exemplo do Greenpeace. Aqui, olhem, o Greenpeace está protestando contra as queimadas na Amazônia. Então, o Greenpeace, que é um movimento internacional, mas que tem célula aqui dentro do Brasil, é um movimento organizado, né? Então, ele tem uma organização. E aí você tem outros tipos de movimentos sociais, que são os movimentos conjunturais. Então, você tem um movimento organizado e você tem um movimento conjuntural. Por que é conjuntural? Porque ele está preso a um determinado momento, ele está preso a uma determinada conjuntura. E esse movimento social, ele surge, ele tem um pico, né? Então, as pessoas na rua protestando, todo mundo comentando nas redes sociais, todo mundo comentando na imprensa, e aí, de repente, esse movimento, ele some. Então, ele tem um pico e ele some. Por quê? Ele não é um movimento organizado. Exemplo de movimentos conjunturais. Na década de 90, o impeachment do Fernando Collor de Mello. Então, nós tivemos aí os jovens, os conhecidos, né, os caras pintadas, né, eles foram às ruas exigir o impeachment do Fernando Collor de Mello, que estava sendo acusado aí de corrupção. Então, esse é o movimento conjuntural. Teve um pico e logo esse movimento sumiu. E aí temos um outro exemplo, que é o movimento de 2013, que também foi um movimento liderado pelos jovens, começa com um movimento social chamado Catraca Livre, que debatia, né, o aumento da passagem de ônibus em 30 centavos, e aí em 2013 nós tivemos, né, uma onda de protestos em todas as principais capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, né? Nós temos essa foto simbólica em que os jovens ocupam, né, o prédio lá do Congresso Nacional. Então, uma imagem simbólica, mas esse movimento ele teve um pico e aí ele foi diminuindo até sumir, né? Os movimentos sociais, eles existem por conta das diferenças entre os indivíduos, das diferenças políticas e das diferenças de direitos garantidos na sociedade. Então, os movimentos sociais, eles são uma consequência de algum tipo de exclusão ou de alguma prática política que traz, então, ideias, né, de grupos que vão combater, que vão lutar para transformar aquela realidade. Aqui eu trouxe algumas imagens que eu vou comentar também. Falando sobre o Brasil, a nossa Constituição, né, de 1988, ela é considerada Constituição cidadã. Por quê? Porque dentro da Constituição de 88, ela garante amplos direitos a todos nós, cidadãos brasileiros. Então, nós temos direito à educação pública de qualidade, temos direito à saúde pública de qualidade, segurança pública, cultura, né? Acesso à habitação, à alimentação pelo menos 5 vezes ao dia, isso está escrito na Constituição. Mas a Constituição, ela trata-se de um documento bonito, né, que vai nortear todas as demais leis, mas é uma cidadania ainda no papel. Ela não é, de fato, garantida para todos nós brasileiros. E aí, o resultado disso é o seguinte: os grupos que se consideram, né,
excluídos, né, dessas garantias. Então, eles vão se movimentar, eles vão se organizar, eles começam, então, a protestar, né, e defender as suas ideias. Geralmente, né, as movimentações organizadas, elas fazem o uso de manifestações, né? As pessoas fazem passeatas nas ruas, as pessoas pintam seus rostos, as pessoas gritam discursos de ordem, né? Elas deixam claro para todos quais são os seus interesses. Essas manifestações, elas podem ser pacíficas ou não pacíficas. Elas podem começar de forma pacífica, mas por conta da intervenção de membros de dentro do próprio movimento, ou geralmente é o que acontece, o abuso do Estado, o abuso da polícia, né, em reprimir a manifestação que é pacífica com violência. Então, muitas vezes, aqueles movimentos que começam de forma pacífica, no final, acabam debandando aí para a violência, muitas vezes por conta da ação policial do Estado. E aqui eu trouxe algumas imagens, né? Então, aqui nós temos esse movimento que não acabou, né? O Black Lives Matter é um movimento que surge nos Estados Unidos por conta do assassinato do George Floyd, assassinado de forma covarde, né, por um policial branco, demonstrando aqui um racismo estrutural muito forte nos Estados Unidos, mas que, diga-se de passagem, é ainda mais forte e mais perverso aqui no Brasil, mas, de forma geral, vamos nos concentrar aqui. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o Brasil, né? Daqui a pouco em outra aula. Então, o Black Lives Matter é esse movimento em que a população norte-americana, sobretudo a juventude, ela não aguenta mais ver tantas mortes de pessoas negras. Então, Black Lives Matter, vidas negras importam. Então, os jovens vão às ruas, né? Artistas, intelectuais, atletas, né? O basquete, a NBA, ela aderiu ao movimento. Então, esse é um exemplo, né? Claro, de um movimento que é um movimento conjuntural, mas que nós temos dentro do Black Lives Matter várias organizações, né? Vários movimentos sociais dentro desse movimento. E é uma coisa importante destacar desse movimento, que ele não está limitado somente, a participação não está limitada somente aos negros, né? Jovens brancos estão participando, estão aderindo, jovens latinos, né? Que não são norte-americanos, né? Também estão aderindo. Então, é um movimento aberto, um movimento bastante democrático. Aqui embaixo eu trouxe duas imagens, né? Martin Luther King, aqui à direita, o pastor Batista King, e o Mahatma Gandhi. Destacando aqui o Mahatma Gandhi, ele vai lutar, ele vai criar um movimento social muito forte e poderoso na Índia, lá no final da Segunda Guerra Mundial, né, a partir de 1945, esse movimento, ele desejava acabar com o imperialismo da Inglaterra sobre a Índia. Né? Então, o Mahatma Gandhi, ele vai criar um grande movimento, e esse movimento, ele será um movimento pacífico. Né? Esse movimento social, ele estava baseado no que ficou conhecido como desobediência civil. O que isso significava? O Gandhi, ele incentivava os seus seguidores a desobedecer o Estado, a desobedecer o governo. Então, ele passou a boicotar, né, a produtos ingleses, por exemplo. Aqui nós temos, então, o Mahatma Gandhi fazendo uso de uma roda de fiar, e ele está produzindo a sua própria roupa. Para quê?
para não comprar tecido britânico, tecido inglês. Então, dessa forma, através aqui da luta pacífica, da desobediência civil, o Mahatma Gandhi, junto com milhões de indianos, derrubaram o imperialismo britânico na Índia, através da política da não violência, um grande movimento social. O Mahatma Gandhi, por muitas vezes, ele foi preso, mas mesmo preso, a sua voz, o seu pensamento ecoava por todas as ruas da Índia, né? Então ele conseguiu vitória, né? Tornou a Índia independente da Inglaterra, graças ao movimento social baseado no movimento pacífico. Uma outra figura muito importante, que foi o Martin Luther King, que se baseou na luta de Mahatma Gandhi. Lá nos Estados Unidos, na década de 60, o Martin Luther King, ele passa a lutar contra a segregação racial nos Estados Unidos. Então, milhões de pessoas passam a segui-lo. E ele afirma, né, que o sonho dele era criar uma América livre do racismo. E todo o movimento, né, do Black Lives Matter hoje evoca, né, todo o ensinamento trazido pelo Martin Luther King. Aqui nós temos uma outra imagem. Gente, aqui é uma pessoa pegando fogo, né? Esse daqui foi um ato de um monge budista no Vietnã. O nome do monge é Thich Quang Duc. Esse monge budista, ele protestava, os budistas, né, os monges budistas, protestavam contra a guerra do Vietnã. Estados Unidos, né, havia invadido o Vietnã, enfim, uma guerra realmente extremamente violenta, e o monge Thich Quang Duc, como ele fazia parte de um movimento, né, voltado para denunciar a luta, né, a guerra do Vietnã, ele ateou fogo no seu próprio corpo em 1963, como uma forma aí de protestar. E aqui uma imagem, né, de protestos recentes no Chile, que acabou, então, resultando num conflito aí com a polícia. Aqui, galera, é o nosso último slide, olhem só. Eu copiei 2 vezes. Mas, é o nosso último slide, tá? Os movimentos sociais, então, é importante nós destacarmos, eles são sempre de confronto político, né? Então, eles sempre há uma questão política, a política que está em meio ao nosso cotidiano. Então, há um enfrentamento político para transformar algo ou para manter. Para transformar, é claro, né? A gente consegue entender. A gente quer, o movimento feminista luta por maior liberdade, por melhores salários para as mulheres, o movimento operário luta por melhores condições. Então, mudanças. Mas, eu coloquei aqui, manter determinada situação. Quer ver um exemplo? Por exemplo, um bairro que vai sumir porque aquele bairro, ou uma cidade, que vai sumir porque aquela cidade ela será inundada para a criação de uma hidrelétrica. Então, as pessoas se organizam e passam a protestar para manter aquela situação. Eles não querem que a sua cidade se torne uma gigantesca lagoa, né? Um gigantesco recipiente, aí, reservatório de água. Ou a prefeitura decide passar uma rua no meio do bairro e vai desapropriar habitantes. Então, aí essas pessoas se unem, começam a protestar, se organizar na internet, fazer abaixo-assinado para manter aquela situação. Na maioria dos casos, os movimentos sociais, eles têm uma relação com o Estado. Né? Você ou protesta contra o Estado, ou você é aliado do Estado. Quer ver como? Olhem só, contra as ações do poder público. Então, por exemplo, os movimentos vão para as ruas para lutar contra
as decisões políticas do governo, do Estado. Por exemplo, política econômica. As pessoas querem, não concordam com a política econômica do governo. Então, se organiza, né? Por exemplo, os sindicatos organizam e vão para as ruas protestar. Por exemplo, o que aconteceu, o exemplo que eu dei anterior para vocês, o governo do estado tinha um planejamento de fechar unidades escolares. Os estudantes foram e ocuparam essas escolas. O governo do estado voltou atrás. Então, há movimentos contra a ação do Estado. Há movimentos para pressionar o Estado. Por exemplo, pressionar para mudanças. Por exemplo, contra o trabalho infantil, por melhor salário para os professores, para os funcionários da saúde, ou seja, também movimentos sociais que pressionam o Estado. Há movimentos sociais que estão em parceria com o Estado. Por exemplo, ONGs da área do meio ambiente que denunciam, né, empresários que poluem, que desmatam. Então, há uma parceria de movimentos sociais, o Estado, por exemplo, contra empresas que destroem o meio ambiente. E, por fim, galera, movimentos sociais que estão voltados para resolver problemas da comunidade. Então, movimentos sociais que surgem para preencher a lacuna que o Estado deixa. O Estado não faz, então nós vamos nos organizar e faremos pelo Estado. Um exemplo bastante simbólico que tem ocorrido nesse período de pandemia é a CUFA, né? A Confederação das Favelas, né? Então, a CUFA, ela é um movimento social que tem se demonstrado importantíssimo em todas as comunidades espalhadas pelo país. Por quê? A CUFA, ela tem organizado, por exemplo, doações de alimento, doações de álcool em gel, máscaras, enfim. É um movimento social que surge para tentar preencher tudo aquilo que o Estado não consegue fazer. Certo, gente? Então, é essa a aula de hoje, né, sobre movimentos sociais. Então, a mensagem que eu deixo é a seguinte: o povo tem muito poder. Nós temos muito poder. O problema é que nós estamos ainda sentados e não entendemos ainda que quem está no poder de fato somos nós, o povo brasileiro. E o meio pelo qual o povo pode se organizar é por meio aí de movimentos sociais. Se vocês não concordam com o movimento social X ou Y, não tem problema. O importante é você se manifestar. O importante é você buscar a mudança. Certo? É isso, gente. Obrigado por hoje. Eu vou parar aqui de gravar a nossa aula. Agradeço aí a participação, a paciência de todos, certo? Se existir qualquer dúvida, se existir qualquer sugestão, o professor está à disposição, tá bom? Um beijo.